Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler 1 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Becerba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido, bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Elias era um homem normal, um ser humano, que diante de uma situação, Elias fugiu, né? Depois aqui, se a gente seguir lendo, ele andou, foi, chegou e se enfiou dentro de uma caverna. Esta é a reação do ser humano. Quando ele está passando, gente, por uma situação difícil, muitas vezes, Elias foi um homem que clamou, orou e fogo do céu desceu. Mas quantas vezes, quantas pessoas já não se encontraram assim na situação de Elias? Quantas pessoas levantaram, comeram, voltaram, deitaram-se de novo e já pediu a morte? Quantas pessoas que a gente conhece que já desejaram isso, que já disseram: Senhor, chega, me leva, eu não aguento mais, né? Só que Deus, ele te dá o pão e a água, porque ele quer que você reaja. Então não deixe o inimigo usar a tua boca e nem a tua mente. Deus não desiste de nós. É o homem que se afasta. Aqui, gente, Deus, ele 2 vezes, o anjo tocou nele e tinha água fresca e pães assados em brasa. Deus, ele dá o pão e ele dá água. Ou seja, ele dá a palavra para a gente. Porque a palavra, ela sacia a nossa fome e a nossa sede. É a palavra que nos dá força, que nos dá o ânimo. É a palavra que nos coloca de pé, que nos sustenta. Então, nos momentos de adversidades, nós não podemos nos afastar de Deus. Nós precisamos nos achegar ainda mais. A palavra diz: Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só que Elias aqui, ele mostra a sua parte natural, ser humano. Mas ele era um homem de Deus. Tanto que Deus passando aquela situação, ele disse: Agora você vai lá, assim, tá o filho do fulano, chama Eliseu. Deus, ele levou Elias. Porque Deus conhecia o coração de Elias. Era um homem fiel, que em momentos ali de seca foi alimentado pelos corvos. Eles levavam pão e levavam carne para Elias. Depois Deus mandou que ele saísse dali e fosse lá para a viúva de Serepta. E lá ele ficou com aquela mulher. Então, ali Deus foi provendo. Depois ele voltou, desafiou os profetas de Baal. Só que chegou uma situação ali em que ele temeu. Quando a pessoa se encontra numa situação de depressão, ela está assim. Ela não tem ânimo para se levantar. Ou quando ela se levanta, ela vai lá, come e volta a se deitar de novo.
E assim ela vai. E assim ela vai. Só que aquilo vai gerando uma exaustão física na pessoa. Porque o nosso corpo tem que se movimentar. Por que que o anjo disse, te levanta, anda, come, bebe, porque você tem que ir. O caminho é longo. Ele comeu aquela comida e ele andou 40 dias ali, 40 noites. Ele foi alimentado, aquele alimento supriu ele. Ele conseguiu voltar e ir lá para onde Deus mandou. Só que a caminhada é longa, mas nós precisamos nos esforçar, não podemos perder o ânimo. Quando Deus chamou Josué, ele disse, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão. E eles estavam ali o quê? Pranteando a morte de Moisés. Ia chorar a vida inteira? Ia trazer Moisés de volta? Não. Então, é difícil? É. Passar pelas etapas do luto é difícil. Mas a pessoa tem que passar por cada uma delas. Às vezes as pessoas querem se fazer de forte, elas querem ajudar todo mundo, mas elas se esquecem que elas precisam ser cuidadas e consoladas por Deus também naquele momento difícil. Aí quando vem, ela desaba. Porque daí ela deixou de se cuidar, ela deixou de conversar com alguém, ela deixou de ela viver o processo também, porque ela tinha que cuidar dos outros, ser suporte para os outros, mas ela esqueceu que ela também precisava de apoio, de suporte, de alguém que ouvisse ela. Não é fácil, não é. Mas a única coisa que a gente não consegue, né, voltar ali é a morte, gente. É um processo doloroso? É. Ninguém quer perder. Imagina um pai, uma mãe tem que enterrar o filho. É uma dor terrível. Mas às vezes acontece. Infelizmente acontece. A pessoa fica assim. Só quer deitar, só quer dormir, só quer ficar ali. Sem falar com ninguém, fechada num casulo. Assim a pessoa reage muitas vezes. Em determinadas situações das suas vidas. Só que nós precisamos nos achegar a Deus no momento da luta. No momento da dificuldade. Porque senão a gente vai sucumbir. Nós precisamos buscar a Deus porque vai chegar um momento da dificuldade. A caminhada é longa. Então você vai precisar ter força, ter o ânimo para você seguir na direção certa. Aqui, Elias, ele pediu a morte. Porque ele já cansou. Ele disse, Senhor, chega, estou cansado, eu não sou melhor do que meus pais. Deus ali foi tão bom, tão misericordioso, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Elias. E Deus mandou o anjo, 2 vezes o anjo tocou nele, toma, te levanta e come. Ele foi lá, se deitou e dormiu. E aí, a gente vê aqui, ó. Então ele se levantou. O anjo disse primeiro, o anjo veio pela 2ª vez, tocou-lhe e lhe recomendou, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Questionou nesses momentos, né? Deus questionou ali, né? Então, ali entrou em uma caverna e passou a noite. Então, Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nesses termos. Que fazes aqui, Elias? Às vezes a gente quer entrar na caverna e Deus está dizendo, o que tu está fazendo aí? Quem mandou você entrar aí na caverna? Não mandei você entrar. Deus tinha dito que era para ele ir lá no Monte Horebe. Deus não mandou ele entrar ali e dormir numa caverna, se refugiar numa caverna. Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu.
e agora procuram também tirar a minha vida? Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Olha o que Deus disse para ele. Quando ele se enfiou ali debaixo daquele arbusto, depois de ter pedido a morte, se deitou ali e dormiu, como que diz, agora eu morro. Deus foi lá e mandou o anjo: levanta e come. Tinha pão e água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo foi lá e tocou nele de novo e disse: levanta e come, porque a tua viagem é longa. É para você ir até lá o Monte Horebe. Ele saiu dali e foi para uma caverna. E Deus disse: o que tu está fazendo aí? Às vezes a pessoa está assim. Deus está dando a direção para ela, está dando o pão e a água para ela, mas ao invés dela ir para onde Deus está mandando, ela está indo para outro lugar. Ela está seguindo outra direção. E aqui ele diz mais. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte e que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirá para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então deixou os bois. Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou. Apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Então, olha o que Deus fez aqui. Deus disse para ele: então vai, volta, faz isso aqui que eu te ordenei. Depois você vai achar um sucessor. E depois, se você seguir lendo, você vai ver, né, que ia chegar o momento em que Elias seria arrebatado. E Eliseu disse, Eliseu pediu algo para Elias. Ele disse: o que você quer? Ele disse: eu quero a porção dobrada. Ele disse: dura coisa me pediste. Você vê o momento em que eu for. E foi o que aconteceu. Tentaram desviar a atenção de Eliseu por muitas vezes, mas ele não tirou os olhos de Elias. Aonde Elias ia, ele ia atrás, até que ele viu. E Eliseu, ele recebeu a porção dobrada. E o que Eliseu, gente, ele fez aqui? Ele matou os bois que puxavam aquela canga, né? Que levava aquele aparelho que lavrava a terra. E aquele aparelho era todo de madeira. Ele pegou aquela madeira, fez um churrasco, como nós dizemos aqui no sul, assou aquela carne, cozinhou aquela carne e deu para todos. Como quem diz: eu não volto mais atrás.
E nós dizemos, né, que aquele que coloca a mão no arado, ou seja, na obra do Senhor, a pessoa não volta atrás. Então aqui Eliseu mostrou, eu não volto mais aqui. Agora eu sou um profeta. Agora eu vou seguir a direção de Deus. Ele estava sendo chamado para ser um aprendiz, para aprender com Elias. E ele não perdeu aquela oportunidade. E quantas pessoas estão perdendo a chance, perdendo oportunidades que Deus está dando. Pessoas que estão negando o seu chamado. Porque muitas vezes elas preferem agradar os outros. Ah, mas a minha mãe e meu pai não vão gostar. O que eles vão pensar se eu for uma pastora, um pastor? Bah, o que os outros vão dizer se eu virar crente, se eu for para a igreja? Tem muitas pessoas que estão assim. Só que esta pessoa que está em cima do muro é aquela que Deus fala lá em Apocalipse. O morno e o frio. Antes fosse frio, porque o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, para Deus não tem meio termo. Ou você é frio ou você é quente. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem meio termo. E não se pode servir a dois senhores. É o que Jesus disse. Se você servir a um, você vai desagradar o outro. Então, você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não tem como agradar todo mundo, não. Ou você serve a Deus ou você não serve. E não tem essa história de agradar os outros. Tem pessoas, gente, que para agradar os outros, elas mentem, elas omitem, e assim elas vão. Só que elas estão preocupadas em agradar os outros, mas não agradar a Deus. Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Porque Deus é aquele que pode salvar a tua alma. E você sabia que por mentir para agradar alguém, omitir para agradar alguém, você está desagradando a Deus. Então isso aqui é muito sério. Essa palavra aqui, gente, ela é muito forte. Deus, ele não desiste de nós. O homem se afasta. E a caminhada é longa, mas nós precisamos nos esforçar. Não podemos perder o ânimo. Precisamos orar. Precisamos buscar. Precisamos, gente, estar em comunhão com Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, nos fortalecer, nos guardar. Aqui em Neemias, no capítulo 1, aqui no versículo 4, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 2 para você entender. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá. Com mais alguns homens indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passaram por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Senhor e desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, sim. Confessa os pecados que nós, os israelitas, olha o que ele diz aqui, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos, o teu povo amado que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo,
deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nesta época eu era copeiro degustador de confiança do rei. Então aqui Neemias, quando ele recebeu uma má notícia, olha a reação dele de Elias. Ele recebeu o relato que ele havia perguntado do seu povo. Esse choro de Neemias, a gente, foi por 40 dias. Ele pranteou, ele chorou, ele se humilhou e ele pediu perdão para Deus pelos pecados de toda a nação de Israel. Mas ele pediu para quê? Que Deus tivesse misericórdia quando ele chegasse diante do rei. E foi o que aconteceu. Se você ler aqui adiante, é muito linda a história aqui, gente. Todos esses relatos aqui de Neemias. Ele foi e o rei ainda liberou madeira, liberou ali a provisão para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Com uma das mãos ele segurava a espada e com a outra eles iam trabalhando. Por quê? Porque muitos se levantaram para impedir que os muros fossem reconstruídos. E assim Satanás faz, gente. Satanás vai tentar fazer com que você fique no desânimo, na depressão, na dependência de medicação. Satanás vai fazer com que você fique ali desanimado, desencorajado, sem esperança, que a tua fé esmoreça, que você fique dormindo, que você fique ali, come e dorme, desanimado. Essa é a intenção dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Então reaja, se alimente desse pão, beba dessa fonte, deixa que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor renove o teu ânimo, como ele renovou o ânimo de Elias lá, para que Elias fosse e fizesse aquilo que ele tinha que terminar de fazer. Porque nós temos um propósito aqui. Há um propósito debaixo do céu, está escrito em Eclesiastes. Tudo é o tempo determinado do Senhor. Ninguém vai partir daqui enquanto não for a hora, enquanto não for o momento. Vai passar por situações, vai. Olha o Jó, gente. Tudo que Jó passou. E Jó foi honrado por Deus. Jó teve tudo em dobro, porque Jó manteve a sua fidelidade, a sua integridade. O homem perdeu o filho, perdeu as filhas, perdeu tudo. Só a esposa ficou do lado dele. Mas ele perdeu tudo. E ele continuou ali, Deus honrou ele. Então Deus, ele nos prova para nos colocar em algo maior. Nós somos provados. Então se levanta, come, beba desse pão. Coma desse pão, beba dessa água. Se fortaleça e siga a tua caminhada. Não adianta você ficar parado e sentado no meio do caminho. Por isso que muitos se desviam. Porque na primeira dificuldade a pessoa pede para morrer. Ai, eu não quero. Porque olha aí, eu achei que eu virando crente as coisas iam se resolver. Não, ela fica mais fácil. Porque daí a gente tem Deus do nosso lado. A gente passa a luta, passa. A gente passa por situações de morte, passa situações terríveis também. Só que a diferença é que nós temos Deus do nosso lado. E vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Essa é a palavra de Deus, gente. Então eu não sei o teu deserto. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Mas se levante como Neemias. Se levante aqui como Elias, depois que comeu aquele pão e bebeu aquela água. Siga a tua caminhada. Levante-se da beira do caminho. Faça como aquele cego que levantou e clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor. Me dá o ânimo, me dá a força que eu preciso, Pai. Me ajuda a continuar crendo. Me ajuda nessa luta que está difícil. E Deus, ele vai te ajudar. Mas você precisa crer. Você precisa buscar. Você precisa ter esse ânimo. Deus disse a Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eu sou contigo. E depois Deus disse para ele, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e medita no livro desta lei dia e noite. Não se esqueça de meditar na palavra, não se esqueça de se alimentar do pão, gente, da palavra.
de beber da água que Jesus disse para aquela mulher samaritana: a água que eu te der, se você beber, você nunca mais vai ter sede. E tem pessoas que estão com sede. Tem pessoas aí fora que estão sedentas pela palavra, sedentas pela presença de Deus, com fome da palavra, gente, precisando alimentar o seu espírito e a sua alma. Então não empreste mais, não deixe o diabo usar a tua mente nem a tua boca para que você fique falando palavras de morte, palavras negativas. Não faça mais isso. Peça para o Senhor guardar a tua mente, limpar a tua mente. Olha, lembre-se da palavra do devocional de ontem. Quem a tua língua serve? Então, é uma palavra forte, é uma palavra dura, e essa semana Deus tem palavras abençoadas aqui para nós. Que ouvindo a pastora pregar lá no domingo, o Espírito Santo foi ministrando essa palavra e disse: amanhã é essa, tal dia é essa. O Espírito Santo já foi me dando a palavra para a sequência da semana. Porque nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos, gente, porque Deus, Ele adestra as nossas mãos para a luta, para a peleja, para o combate que se levanta. É Ele que nos dá a palavra. É o Espírito Santo que nos lembra. É Ele que nos fortalece. Então, guarda esta palavra no teu coração. Medita nesta palavra, gente. Se alimente do pão. Leia esses capítulos. Se fortaleça na presença do Senhor. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão passando por tribulações, que estão passando por leves e momentâneas tribulações, problemas que se levantaram, é na família, é na área sentimental, é no casamento, é nas finanças, é na empresa, é no trabalho, Pai, é com o vizinho, é com o colega de trabalho, é com os familiares, mas que o Senhor, Pai, venha operar nessas vidas, que o Senhor venha dar o ânimo como o Senhor deu para Elias, o pão e a água para que aquele homem comesse e seguisse a caminhada que era longa, que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, assim como o Senhor respondeu à oração de Neemias, que o Senhor venha, Pai, operar nessas vidas, dando respostas de oração, portas abertas, provisão eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque agosto é o mês da resposta, das portas abertas, o Senhor está provendo. Eu creio que o Senhor está provendo um milagre e a resposta para esta pessoa ainda esse mês, eu declaro, Pai, a bênção sobre a vida dela, aquela porta de emprego que ela está procurando, é a cura, é o milagre que ela está clamando aos céus. Eu sei que o Senhor já ouviu, como o Senhor ouviu Neemias, e eu declaro bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, rica, grandiosamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Que Ele te fortaleça, que Ele renova as tuas forças, coma do pão e beba da água que Ele tem para você, em nome de Jesus.